Oi, o vídeo de hoje é muito importante. Eu havia recebido muitas mensagens de católicos e protestantes pedindo para que eu faça um vídeo, né, desse estilo do porque sou católico e não islâmico, e não protestante, evangélico, ateu. Então, bom, diria que esse é um dos vídeos mais importantes de toda a minha vida e espero que não falhe eu, mas o Espírito Santo que habita em mim. E aqueles que me escutam possam ser moldados de dentro para fora. Bom, é evidente que eu seria o mais respeitoso possível com todas as religiões, principalmente com os ateus e os protestantes. Agora, dito isso, vamos lá. A Igreja Católica é fundada por Jesus e essa é a parte mais simples de explicar, porque se você pesquisar no Google, ele mesmo vai te dar essa resposta. Mas não é isso que queremos provar ainda. Então, vamos avançar. Primeiro, iremos falar de Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Afinal, apesar de Cristo ser o fundador, é Pedro quem se torna o primeiro Papa, o líder dos apóstolos. E as evidências disso nós vemos abundantemente em registros históricos dos primeiros cristãos, como por exemplo em Tertuliano, que diz: embora você pense que o céu ainda está quieto, lembre-se de que o Senhor deixou as chaves dele para Pedro aqui, e através dele para a igreja. Cipriano de Cartago também diz: há um Deus, há um Cristo e há uma igreja, e uma cadeira fundada pela voz do Senhor sobre a rocha. Não é possível montar outro altar, nem criar um novo sacerdócio. Quem se reúne em outro lugar se espalha. São João Crisóstomo, que nasceu na cidade de Antioquia, diz o seguinte sobre Pedro: o líder do coro, a boca de todos os apóstolos, a cabeça da tribo, o governante de todo o mundo, o fundamento da igreja, o ardente amante de Cristo. Ou seja, a gente está falando dos primeiros cristãos. Eles atestam ao papado de Pedro e a sua legitimidade. Porém, apesar da história ser muito importante, agora vamos usar apenas a Bíblia e vamos deixar os registros dos primeiros cristãos um pouco de lado. Primeiro, vamos começar com a mudança de nome de Pedro. Pedro não se chamava Pedro, ele se chamava Simão. Isso porque na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, muda por uma razão muito importante. Abrão, Deus mudou para Abrão. Sarai para Sara. Jacó para Israel. Saulo para Paulo e Simão para Pedro. Pedro significa pedra, pedra essa a qual Jesus edificou a Santa Igreja Católica. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Santa Igreja é fundada sobre Pedro e não acaba por aí, porque depois de dizer isso, Jesus também dá autoridade a Pedro em duas outras passagens do Evangelho. Primeiro em João, quando ele diz: apacenta as minhas ovelhas, e em seguida no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz a Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Por ser o primeiro Papa, e consequentemente o mais importante de todos os apóstolos, sempre que algum escritor do Evangelho, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, escreve o nome dos apóstolos em forma de lista, os nomes sempre são escritos em sequências diferentes. Eles mudam de lugar. Somente dois apóstolos sempre ficam intactos: Pedro, sempre em primeiro, e Judas Iscariotes, o traidor, sempre em último. E depois, com a morte de Jesus, Pedro vai até Roma e ele é martirizado em uma cruz de cabeça para baixo. Seu sucessor é Lino, depois Anácrito, depois Clemente, depois Evaristo, depois outro, depois outro, depois outro, até chegarmos hoje no Papa Francisco. E se alguém discorda ou duvida do que eu estou dizendo, então tudo bem, vamos aos primeiros cristãos. Em especial um que eu gosto muito, vamos ver os escritos de Irineu de Lyon em sua carta contra as heresias. Já que seria demasiado longo enumerar os sucessores dos apóstolos em todas as comunidades, nós ocuparemos somente com uma destas, a maior e a mais antiga, conhecida por todos, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Mostraremos que a tradição apostólica que ela guarda e a fé que ela comunicou aos homens chegaram até nós através da sucessão regular dos bispos, confundindo assim todos aqueles que querem procurar a verdade onde ela não pode ser encontrada. Com essa comunidade, de fato, dado a sua autoridade superior, é necessário que esteja de acordo com toda a comunidade, isto é, os fiéis de todo mundo. Nela, sempre foi conservada a tradição dos apóstolos. Pedro e Paulo confiaram a Lino o ministério episcopal. A Lino sucedeu a Anácrito, a seguir Clemente. Clemente vira os apóstolos, conversara com eles e ainda tinha ouvido suas pregações. A Clemente sucedeu Evaristo e a Evaristo Alexandre. Ou seja, não tem como negar. Resumindo, essa é a história da Igreja Católica. Ou seja, ninguém precisa ter fé que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, porque ela já é de fato. Ninguém precisa ter fé pra saber que a folha é verde, porque é só tu olhar pra uma árvore e tu vai enxergar. Mas se ainda assim, sei lá, o cara é louco, não sei, tudo bem, vamos até os escritos de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia é do século I, que nasceu no ano 69. E pra você ter uma noção, o Apocalipse só foi escrito depois do ano 80. O cara é mais antigo que o Apocalipse, pra você ter uma pequena noção. E Inácio de Antioquia, como o próprio nome diz, é bispo da Igreja de Antioquia e discípulo de Paulo. E Inácio de Antioquia, em sua carta
carta aos Efésios, Magnésio e a Roma diz: onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí esteja a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja é católica desde sempre. Se Inácio de Antioquia, discípulo de Paulo, não é o bastante, tudo bem, temos um cara chamado Policarpo de Esmirna, que foi bispo, como o próprio nome já diz, da Igreja de Esmirna, e quem sagrou ele bispo da Igreja de Esmirna foi o apóstolo João. E Policarpo de Esmirna, em sua carta, diz: a Igreja de Deus peregrina em Esmirna, a Igreja de Deus peregrina em Filomélio, e as comunidades da Santa Igreja Católica, espalhadas por toda parte. Ou seja, as cartas dos primeiros cristãos, dos discípulos dos apóstolos e dos próprios apóstolos é a maior prova de que a Igreja nasceu e sempre será una, santa, católica e apostólica. A igreja é una porque, como Paulo disse, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por isso, não pode haver várias igrejas, mas somente uma. Não pode haver vários Cristos, mas somente um. Não pode haver vários salvadores, mas somente um. A igreja é santa porque seu fundador é santo. A igreja é o corpo místico de Cristo e, apesar dos membros dessa igreja serem pecadores, o pecado dos homens jamais manchará o corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja é católica porque católico significa o pleno, o completo, o universal, a totalidade, o todo. E por fim, a igreja é apostólica porque seu início se deu com os apóstolos. Ide e pregai por todo mundo. Eis a missão que Cristo deixa aos seus apóstolos. Eu poderia usar os escritos de Cirilo de Jerusalém, Cirilo de Alexandria, Paciano de Barcelona, Cipriano de Cartago, Antipas de Bérgamo, Origines, poderia recitar carta por carta, epístola por epístola, escrito por escrito, mas de nada adiantaria se o coração de vocês permanecessem fechados a essa verdade. A igreja não é somente um local onde as pessoas vão para entoar hinos, cânticos e louvores a uma divindade, porque também os islâmicos fazem isso, os protestantes fazem isso, o candomblé faz isso. A igreja não é somente uma instituição de caridade, afinal de nada adiantaria salvar todos os corpos e perder todas as almas. Não é mais necessário nascer judeu, pois o sacrifício de Cristo é universal. E não somente para o povo, mas para todos os povos. Por isso, o que nos une não é mais um sangue ou uma tribo, de modo que o que faz alguém estar dentro da Santa Igreja, do corpo místico de Cristo, é a fé e o testemunho da verdade deixada por Cristo. Saulo, quando se dirigiu a Damasco, que hoje fica atualmente na região da Síria, foi lá para perseguir os cristãos, até que de repente ele é ofuscado por uma forte luz, que é Jesus, que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus. Saulo estava perseguindo a Santa Igreja, os membros dela que estavam na região de Damasco. Saulo não perseguia o corpo físico de Cristo, pois este já estava em sua glória, mas sim o corpo místico de Cristo. Saber disso, saber das coisas que eu conto a vocês, já deveria ser motivo suficiente para qualquer pessoa se converter imediatamente. O que acontece é que muitas pessoas ainda estão presas em correntes que impedem ela de avançar e ir para frente. E hoje vamos tentar ir para frente e arrancar essas correntes. O cânon bíblico. A palavra Bíblia significa conjunto de livros, e é exatamente isso que ela é. A Bíblia é um livro, e dentro dela existem vários livros. E quem pegou todos esses livros, juntou e formou a Bíblia, todo esse conjunto, foi a Santa Igreja Católica. Mas existe uma coisa. Na época havia muitas brigas para saber qual livro é falso, qual livro é realmente inspirado por Deus. Por exemplo, Marcião de Sinop, que era a favor de que a Bíblia só contenha o Evangelho de Mateus e algumas cartas de Paulo. Outros eram a favor de que a Bíblia seja composta somente pelos livros do Antigo Testamento. Outros queriam que tudo quanto é escrito, carta, epístola, estivesse lá. E é por isso que Cristo deixa a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é a coluna e o sustentáculo da verdade. E age através do Espírito Santo. E isso fica mais evidente em João, onde Jesus diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito, para que ficasse eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Por isso, apesar de terem vários grupos querendo tirar livros, colocar livros na Bíblia, todos sabiam que se a igreja diz o Evangelho de Mateus é a palavra de Deus, é porque o Evangelho de Mateus é a palavra de Deus. E se a igreja diz este livro é falso, é porque este livro é falso. O que acontece é que os evangélicos não creem na Santa Igreja Católica, mas os evangélicos acreditam na Bíblia, que é fruto da igreja, o que faz a fé deles entrar em contradição por si mesma. Porque ou a Igreja Católica é guiada pelo Espírito Santo até a consumação dos tempos, e por isso você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, afinal quem compilou a Bíblia era a Igreja com o auxílio do Espírito Santo, ou a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, não é a coluna e sustentáculo da verdade, Jesus não enviou o Espírito Santo sobre ela, e no final das contas é só uma montada de livros e não tem nada de divino neles. Então perceba que até quem é evangélico é obrigado a ser católico. Para vocês terem uma noção do que isso significa, eis o que diz Santo Agostinho: eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Então assim, quem diz isso não é o Zé da Esquina, não é o pastor pedir mais cedo, não, é um dos caras que estava lá quando a Bíblia estava sendo compilada. Assim, então, não tem nem o que falar. Mas por que será que eu falei sobre cânon bíblico? Bom, por isso.
A Bíblia completa possui 73 livros, o 7 e o 3. É a junção de dois números super importantes. O 7 é a completude, é a perfeição, os 7 dons do Espírito Santo, os 7 dias da semana, 7 sacramentos, 7 igrejas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, enquanto o número 3 significa sempre a Deus. Fé, esperança, caridade, 3. Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Jesus, quando nasceu, foi visitado por 3 reis magos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, a própria Bíblia, por ser a palavra de Deus, é a junção desses dois números, a completude do 7 e a divindade do 3. Só que tem um probleminha. A Bíblia completa tem 73 livros, enquanto a Bíblia evangélica tem somente 66. Ou seja, faltam 7 livros na Bíblia evangélica. O que, me desculpe, mas isso facilita muito pra mim te explicar que se você tem uma Bíblia completa com 73 livros e tira 7 livros, 7 que é o número da completude, o número da perfeição, você fica com 66. Olha que coincidência, poxa, olha que coincidência. Os protestantes tiraram 7 livros da Bíblia: Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Agora, olha que bacana, pergunte a um protestante: você acredita que os anjos do céu possam orar por você e interceder por nós? Ele dirá: não acredito, eu nunca vi isso na Bíblia. Ah, entendi, tudo bem. Lê esse livro pra mim aqui, é o livro de Tobias, por favor. Aqui, esse livro aqui que foi tirado da sua Bíblia. 5 minutos depois, ele leu o livro e... agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, olha que coincidência! Os livros que não tem na Bíblia evangélica é justamente os livros que refutam a ideia deles. Pergunte a outro: você acredita no purgatório? Ele vai falar: não, eu não vi isso na Bíblia. Agora mostra pra ele os livros de Macabeus e Macabeus 2. Agora eu entendi! Agora eu entendi! Ou seja, os livros que refutam a ideia evangélica protestante não tem na Bíblia deles. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo refutando o sola fide, que é a doutrina protestante de que as pessoas serão salvas unicamente pela fé. E vocês vão perceber naquele vídeo que eu usei muitos versículos de Tiago, porque os versículos de Tiago são os que mais refutam essa ideia protestante. E por coincidência, Lutero, o líder da reforma protestante, chama as cartas de Paulo de cartas de palha. E na lista dos livros da Bíblia de Lutero, ele não só tenta tirar aqueles 7 livros do Antigo Testamento que infelizmente ele conseguiu, mas tentou tirar mais 4 do Novo Testamento: Apocalipse, Judas, Carta aos Hebreus de Paulo e, claro, por coincidência, justamente a Carta de Tiago. Que por coincidência, esses 4 livros que Lutero queria tirar da Bíblia são justamente outros livros que também refutam suas ideias. Ou seja, me desculpe do fundo do meu coração. Mas é evidente que é uma doutrina criada por homens, e quando a Bíblia refuta essa doutrina dos homens, ao invés da pessoa abandonar essa doutrina, eles ficam na doutrina e jogam fora os livros da Bíblia. Olha que bacana, que maravilha! E é justamente daí que saem heresias absurdas, não só pela retirada de livros da Bíblia, como também de interpretações completamente distorcidas. E eu posso dar 2 exemplos claríssimos disso. O primeiro: tatuagem é pecado. Com certeza você já viu alguém falar isso, ou quando eles falam, eles sempre usam os versículos de Levítico 19:20, que diz: não fareis incisões no corpo por um morto, nem fareis tatuagem no corpo, eu sou o Senhor. O que acontece é que na época os povos pagãos haviam o costume de fazer cortes, tatuagens em várias partes do corpo, em culto às pessoas que já morreram. Ou seja, não tem nada a ver com a tatuagem em si, e sim com o culto pagão que usavam a tatuagem e cortes como meio de contato com os mortos. Resumindo, é completamente diferente. É uma interpretação completamente absurda. Tanto que um versículo antes desse está escrito: não corteis o cabelo arredondado, os cantos nem repareis a barba dos lados. Ou seja, Deus está proibindo você de meter o Peaky Blinders e deixar o bigodinho fininho. É claro que não. Outro erro grotesco, muito parecido com esse, é o famoso: não pode ter imagem, escultura, pintura, porque é pecado. Pra vocês terem noção de como isso já chegou longe, tem famílias que não têm televisão em casa, porque já que a TV é um recipiente que transmite imagem, então eles acham que estão pecando se estiverem com televisões ligadas em casa. É um absurdo isso. E isso acontece porque em Êxodo 20 está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma daquilo que havia no alto do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Mas o que isso significa? Ok, vamos lá. Os povos egípcios da época haviam escravizado os judeus, e eles faziam várias esculturas de gatos, águias, usavam desde ouro, metal e até mesmo madeira. Na crença dos egípcios daquele tempo, eles acreditavam que aquelas esculturas eram o próprio Deus. Então eles idolatravam aquelas esculturas como se fosse Deus. Por isso, no início do versículo, Deus diz: não terás outros deuses além de mim. Primeiro porque eles eram politeístas e cada escultura era como se fosse um deus. Ou seja, você ler isso e a partir disso você chegar à conclusão de que todo o tipo de imagem é uma idolatria, é uma das coisas mais absurdas que alguém pode fazer. Mas Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, que mesmo aqueles que caíram nesse tipo de ideia, em seguida automaticamente caem em contradição, porque literalmente 5 capítulos depois de Deus dizer isso, ele diz a Moisés: farás também 2
2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Mas se isso não é o suficiente, tudo bem, porque mais à frente Deus diz a Moisés: o Senhor disse-lhe, faze para ti uma serpente e suspende-a numa haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará com vida. Então Moisés fez uma serpente de bronze e suspendeu-a numa haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava com vida. Ou seja, é uma coisa completamente diferente. Deus não proíbe você fazer imagem, porque em vários momentos da Bíblia ele manda pessoas fazerem imagens. Mas mesmo assim, se duvidar, esse povo deve achar até que Deus é idólatra, porque mandou Moisés fazer uma imagem de bronze. Então, cuidado você se for pescador, porque se você for pescador e tiver um peixe na sua parede, é um perigo de vir o pastor da igreja quadrangular do triângulo redondo. Ele chega na tua casa e diz: ah, idolatria, está adorando o peixe na parede. Porque o peixe é uma imagem, e já que o peixe nada nas águas debaixo da terra, idolatria. Cuidado também se você for fã da Marvel e gostar do Thor, porque se você tiver um action figure do Thor no seu quarto como decoração, é um perigo, porque já que Thor nos Vingadores é o deus do trovão, e como também o action figure é tecnicamente uma escultura, então você está idolatrando e adorando o deus do trovão da Marvel, idolatria, vai pro inferno. Então assim, é um absurdo completo. Cuidado no Natal, se tiver um presépio ou uma imagem de Nossa Senhora segurando o menino Jesus recém-nascido nos braços, porque está idolatrando as imagens. Então assim, meu Deus do céu, eu tô rindo porque é engraçado, mas ao mesmo tempo isso é extremamente triste. Então assim, é um problema gravíssimo você tirar 7 livros da Bíblia, mas um problema maior ainda é deturpar o que Deus falou com interpretações completamente absurdas. É evidente que essas pessoas são somente vítimas dessa mentira. Se negam à Santa Igreja Católica, por desconhecimento, são apenas vítimas, mas se viram a verdade, enxergaram a verdade, ouviram a verdade, e ainda assim a negam, aí sim são culpados. Afinal, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É isso porque sou católico. Porque quando me mostraram a verdade, eu não a rejeitei. Mesmo não tendo um pingo de fé, eu não a rejeitei. Mesmo sendo completamente ignorante, eu ainda não a rejeitei. Porque se tivesse rejeitado, não tenha dúvida alguma que o meu destino, com toda certeza, seria a maior das profundezas do inferno. E eu não teria justificativa alguma para reclamar. E por isso eu fiz esse vídeo. Para que da mesma forma, vocês vejam a verdade e não a rejeitem. Da mesma forma que eu não a rejeitei. Por fim, quero que vocês façam uma coisa. Veja quantas visualizações esse vídeo tem. Mas faça isso agora, veja aí. Eu tenho uma conta no Facebook com mais de 4 mil amigos. Uma no Twitter com mais de 19 mil seguidores. Um canal no YouTube com mais de 340 mil pessoas. Quantas pessoas poderiam ouvir as coisas que foram ditas, mas não ouviram? Mas por graça de Deus, foi você quem escutou essas coisas. Foi você quem ouviu. De dezenas, de centenas, de milhares de pessoas, Deus permitiu que fosse você. Foi você. Você. Por isso, não jogue fora a graça que Deus te deu. Converta-te enquanto é tempo. Converta-te.